ajudar. Eu posso ajudar 2 vezes no mês, posso ajudar uma. Vai ser bênção em nome de Jesus e a gente vai continuar funcionando a todo vapor. Amém? Só mais um anúncio rapidinho. Dia 14 de maio, nós estaremos fazendo aqui um seminário de batalha espiritual. Então, eu quero convidar você que tem interesse em aprender, tem interesse, sabe, quem criou o mal? Deus criou o mal, né? Deus criou Satanás, o crente pode ficar endemoniado. Então, se você tem dúvida nessas coisas, como é que eu faço? Tipo assim, como é que eu faço para usar a autoridade de Cristo para repreender demônio? Demônio pode possuir um crente pode ser endemoniado, pode ficar possuído. Então, todas essas respostas, elas serão respondidas no nosso seminário de batalha espiritual, que vai acontecer dia 14, às 14 horas. Se você tem interesse, procura o Marcos. Marcos, dá para você ficar de pé para o pessoal olhar, esse rapaz bonito aí, né? Ele está fazendo as inscrições, e aí ele vai te ensinar também, você pode fazer online também, e é isso. Amém? Vamos para a palavra do Senhor? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Glórias a Deus. Aleluia. Quem escreveu esse salmo? Esse salmo foi escrito por Asaf. Quem era Asaf? Asaf era um levita, fazia parte da tribo de Levi. Asaf era um sacerdote, ele era um profeta, né? E ele era alguém ou um líder de Israel que conduzia o povo em adoração a Deus. Asaf era um líder influente. Inclusive, na época de Davi, foi criado uma escola, onde o Asaf ele era líder dessa escola. Então, Asaf era profeta, Asaf era levita, Asaf era um líder, Asaf era alguém de influência no meio de Israel. Era um líder onde se olhava para ele, né? E acreditava-se que Asaf vivia uma vida perfeita, vivia uma vida que valia a pena ser seguida. E valia a pena ser seguido. Por quê? Porque o nome de Asaf, ele está na história da Bíblia. Quando Davi foi separar os levitas para cuidar da casa do Senhor, a Bíblia diz que Davi separou Asaf. Então, o Salmo de número 73 é um salmo que foi escrito pelo salmista, pelo profeta, pelo líder, pelo pastor de adoração, Asaf. E ele começa assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Deus é bom, amém? Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quanto a mim, Asaf diz, porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como se fosse uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente dele só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos
para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu. E com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adianta nada eu me conservar puro e ter as mãos puras e limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído meu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui ao teu templo, eu entendi o que acontecerá no fim com os maus. Amém? Nessa noite, eu queria falar com você sobre não viver uma vida fake, não viver uma vida mentirosa. Quem tem Instagram aqui? Levante a mão. Todo mundo. Quem tem Facebook? Facebook, legal. Quem tem TikTok? Eu não tenho porque eu não sei usar aquele negócio lá. Quem tem Twitter? Todos nós, na atualidade, na nossa cabeça, nós precisamos estar dentro de uma rede social, dentro daquilo que o Mark Zuckerberg está criando agora, o multiverso, que é uma realidade virtual, aonde você vai viver lá dentro dela. Inclusive, se eu não me engano, o Snoop Dogg, que é um cantor de rapper, ele comprou um terreno no metaverso e ele pagou milhões de dólares. Então, você pode ir lá e comprar um terreno virtual, que não existe esse terreno, e ser vizinho do Snoop Dogg. Há 2 semanas atrás, uma igreja brasileira, ela disse que foi a primeira igreja que abriu uma igreja no metaverso, numa igreja, num lugar virtual, num lugar que não existe. Você coloca um óculos lá, tem uns aparelhos, você vai viver uma vida que não é a sua. Você deve estar abismado sobre isso, sim ou não? Mas na realidade, você em parte já vive nesse metaverso. Quando você tem uma rede social, por exemplo, o que é o Facebook? A tradução mais correta, você lembra daqueles álbuns antigos que a gente tirava foto na Kodak e a gente revelava, ganhava um álbumzinho lá e os jovens não vão saber o que é isso. Não vão saber o que é passar as fotos assim, pegar um filme com 23 fotos, você só poderia tirar 23 fotos e sair a metade queimada. Você não vai saber o que é isso. Então o Facebook é um álbum de fotos. Foi criado para isso. E o que você vê lá no Facebook? O que você vê lá no Instagram? Dificilmente, por exemplo, no Instagram, você vê alguém colocando que está comendo ovo com farinha.
mas ele vai num restaurante, a primeira coisa que ele faz é, antes de comer, fotinha do prato bonito. De vez em quando eu faço isso. Às vezes eu cozinho lá em casa e a comida ficou meio sem sal ou salgada demais, mas eu coloco lá e o pessoal, pastor, quando é que eu vou comer na sua casa? Que comida boa, que comida maravilhosa. Por quê? Porque você está vendo uma realidade que você acha que é aquilo, mas não é. Você vê muitas pessoas postando nas redes sociais uma vida que eles não têm, um casamento que eles não têm. Às vezes eles estão brigando, e aí eles vão viajar, e às vezes eles estão brigando lá na viagem, mas para não perder a viagem, eles vão lá e postam uma foto lá bonita, em algum lugar bonito lá, e aí quem está aqui que não viajou, falou assim, eu queria ter um casamento igual ao dele. Mas muitas vezes o casamento dele que não é postado na rede social, é melhor do que aquele que está postando. Então a gente vive hoje uma realidade que não existe. Na minha época, a gente ficava tão de mal, porque você ia nos consultórios médicos, os jovens não vão entender isso. E quando você esperava, tinha uma revista lá, era Caras, né? Chamado Caras, a folha daquela revista era uma folha. Aí você olhava lá, estava o Cid Moreira com 70 anos, ele parecia que tinha 20 anos, e você com 20 anos parecia que tinha 70, você olhava assim. Então você começava a invejar a vida daquelas pessoas. E a gente olha, né? Aquelas pessoas que a gente acompanha, e a gente começa a ver as pessoas postando fitness. Você não sabe o trabalho que dá para você ir numa academia, mas está lá. O cara vai lá uma vez e plá. Você vai treinar lá, né? O pessoal, em vez de soltar o aparelho, está lá, pá, tirando foto lá e não treina nada, mas todo mundo fala assim, está pago. Quem vai na academia diz, hoje está pago. Está pago nada. Não pagou nada, não pagou nem o tempo que ele saiu. Então a gente vive uma realidade hoje que não existe. A gente vive mais para agradar os outros do que agradar a nós mesmos. Existe uma necessidade da gente se comparar com aquela pessoa. Então a pessoa colocou que foi comer uma comida japonesa, você coloca que foi de uma churrascaria. A pessoa falou que foi lá em Campo do Jordão, você coloca que foi lá no Mato Grosso. Por quê? Porque existe uma competição de quem posta mais, de quem tem uma vida melhor, e a gente começa a olhar para a vida dos outros e achar que a nossa vida não vale a pena ser vivida. A gente começa a olhar para o nosso casamento e ver, não, mas o casamento perfeito é daquela pessoa, e você começa a comparar o seu casamento com aquela pessoa, e de repente aquela pessoa em 3 meses está separada. Você começa a comparar a festa do seu casamento, que você vai casar, com a festa do outro. O outro pagou 15 mil, você quer pagar 20, porque você não quer ficar para baixo. Aí se gasta 20 e 30 mil no casamento, numa semana depois está separado. E aí você olha assim que não valeu a pena você viver para agradar as outras pessoas. E se você não agradar as outras pessoas, se você, parece que a dopamina, ela não é satisfeita se você não postar todo dia algo para você dizer como você está vivendo. E aí a gente vive uma vida mentirosa. Uma vida que não é uma vida real. A gente olha esses caras de Hollywood, que você gosta, tem uns atores que eu gosto de assistir filmes dele. Por exemplo, o Johnny Depp eu gosto. O cara é bonito, eu acho ele bonito. Não tenho problema nenhum, porque eu tenho a minha masculinidade definida. Então, quando eu falo que ele é bonito,
Falo sem problema nenhum, porque eu sei quem sou, tenho a minha masculinidade definida em relação a isso. Aí você olha para ele, tá, o cara separou, foi acusado de bater na outra lá, e a gente olha para a vida dele e diz, eu queria ter uma vida igual a dele. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que presta serviço na Electro, né? Companhia de energia. E aí ele estava no meu vizinho, estava dando um rolo lá, ele ia cortar a energia do vizinho. Só que o vizinho tinha pago. E aí eu conversando com ele, porque chegaram para mim e falaram, vai cortar a tua energia. Eu falei, como a minha? A minha está paga. Aí eu, não é sua não. Aí eu conversei com ele. Aí ele falou o seguinte, você sabe aonde? Ele falou, dá dó de cortar a energia do pessoal daqui, porque você sabe quem que faz os gatos? Os gatos mesmo, aonde que faz? Ele fala, ó, Cambuí, Nova Campinas, Alphaville, é lá que tem os gatos. Aquelas mansão que a gente olha e diz assim, pô, eu queria ter uma vida igual a daquele cara. E o cara é o maior pilantra. Quando você paga a sua energiazinha lá de R$200, cento e pouco, no maior sufoco, os caras gastam milhões de energia lá, mas está num gato. E a gente olha para essas pessoas, e a gente diz que a nossa vida não presta, e queria ter uma vida igual a essas pessoas. Asaf, ele era um servo de Deus, e ele começa a reparar, a enxergar na vida de outras pessoas. Quando você para de viver a sua vida para acompanhar ou querer viver a vida das outras pessoas, você começa a não viver. Porque toda a nossa vida virtual que a gente posta aí no metaverso ou nessas redes sociais, a maioria é sabe? Você já chegou para alguém e viu uma foto de uma pessoa, a pessoa mais linda, aí você olha para a pessoa de verdade e diz, não acredito, não é possível. Tem alguma coisa errada aqui. Não pode. Não, está cheio de acne, espinha. E lá não aparece uma, eu falei, não pode. Aí você olha e fala assim, eu queria ser igual essa pessoa, mas quando você vai olhar a pessoa de verdade como ela é, fala, mas não pode ser. Por quê? Porque ela mostra para você uma vida que talvez ela queria ter, mas ela não tem. E isso, a gente começa a olhar esse tipo de situação, e a gente quer ser igual. A gente quer ser igual a uma vida que não existe. A gente vai ficando, eu não gosto de dizer velho, mas a gente vai ficando mais maduro. Eu fiquei maduro agora, dia 29 de janeiro. Eu fiz 50. Pensa num cara de 50 assim, nem precisa apostar, nem olhar, parece que eu tenho 20. E não é fake, que é ao vivo. Então você imagina, antes, no começo da minha carreira pastoral, a gente se reunia com os pastores. Sabe qual era a primeira pergunta, antes de dar a paz do Senhor, que a gente fazia para o pastor? A gente dava um jeito de rodear, de tal e tal. Aí a gente chegava para o pastor e falava assim, e aí, irmão, tudo bem lá? Como é que está a igreja? Não, está bem. A gente dava um jeito de encaixar e fazer aquela pergunta, quantos membros tem na sua igreja? Por quê? Porque essa pergunta, ela é uma pergunta que ela mostra que você quer se comparar à vida da outra pessoa. E aí você, às vezes você posta algo lá, quando a igreja está cheia, né? A gente que nem domingo passado agora, igreja lotada, aquele monte de foto bonita, aí você posta um monte de foto, tal. E os pastores ficam alguns ficam com dor de cotovelo, nem comenta nada, porque, como é que pode? O que está acontecendo lá? Que que está cheio de gente lá e eu não estou e tal. Aí, é assim também comigo. Por quê? Porque a gente, em vez de se preocupar em viver a nossa própria vida, a gente vai começar a viver uma vida que não é nossa. A gente vai começar a olhar para a vida das outras pessoas e falar assim, meu Deus, eu quero viver uma vida que não é uma vida
que não é minha. E a palavra de Deus, ela diz que Asaf, o que acontece? Asaf era um ministro, Asaf era alguém respeitado, Asaf era um líder. E ele olha, e a primeira coisa que ele diz assim: na verdade Deus é bom para o povo de Israel. Ele sabia que Deus era bom para o povo de Israel e era bom para ele tinha essa certeza. Mas ele vai dizer: porém, quando vi que tudo ia bem por orgulhoso, o que acontece? Ele sabia que Deus era bom, mas a partir do momento que ele começou a olhar, a comparar a sua vida com a vida das outras pessoas, aquilo foi como uma flecha de desânimo no coração dele. Ele disse: olha, porém quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e mal, quase perdi a minha confiança em Deus. Por quê? Porque quando você compara a sua vida com a vida das outras pessoas, a maioria de nós, o que a gente acredita? Não, Deus só abençoa o pastor fulano, Deus só abençoa a irmã, Deus só abençoa o irmão, mas e a minha bênção? Como é que Deus não me abençoe? Por quê? Porque nós somos umas pessoas que nunca está grata por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E isso, a gratidão, ela é algo que, eu não sei se você sabe, que as pessoas, até as pessoas que não entregaram a vida a Cristo ainda, que não têm um relacionamento com Cristo ainda, descobriram o poder da gratidão. Sabe, a maioria desses coach, quem já fez coach aí com alguém aí, uma das coisas que eles fazem nas reuniões, a primeira coisa é agradecer. E a maioria, Tony Robbins, não, eles não são evangélicos, não são cristãos. Tony Robbins, se eu não me engano, ele é budista. Mas a primeira coisa que eles fazem nas conferências deles é agradecer ao universo, agradecer. Então, nós olhamos para a nossa vida e nós não temos muitas vezes o mínimo de gratidão por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque a nossa vida pode estar parecendo ruim para mim, para você, mas comparada a muitas pessoas, a nossa vida é excelente. Você sabia que tem gente no mundo que vive com menos de R$1 por dia? Você consegue viver com R$1 por dia? Não consegue. Mas tem gente que vive com menos do que isso, ou melhor, sobrevive. Então nós temos muito para agradecer a Deus. E Asaf, ele começou a olhar a vida das outras pessoas. Você imagina só, uma história lá que está em Reis. Naamã, quem já ouviu a história de Naamã? A Bíblia diz que Naamã era um homem valoroso, era um homem que era chefe da guarda do rei da Síria, era um homem que as pessoas temiam a ele, era um grande general. Então Naamã andava na rua, todo mundo queria ser igual a Naamã, porque lá na foto, lá no Instagram do Naamã, quando ele tirava foto lá, venceu a batalha, pá, hashtag venci mais uma, era lá, né? Ia lá na batalha junto com o povo de Israel, pá, hashtag peguei mais 3, levei prisioneiro. Então todo mundo olhava para o Naamã e falava assim: não, pai, eu queria ser igual o cara. Porque o Naamã, se você vê o Instagram dele lá, cara, você viu lá aquela foto que ele tirou lá no rio de Damasco, lá na Síria, lá? Cara, que vida! Mas dentro da casa de Naamã, a Bíblia diz que quando ele não estava no Instagram, quando ele não estava no Facebook ou nenhuma rede social, a vida de Naamã era o quê? Ele era leproso. Porém, ele era leproso. Ele mostrava uma vida que era desejada por todo mundo, mas ele não tinha aquela vida que ele mostrava que tinha.
Quem está me entendendo onde eu quero chegar, diga amém. Então, Asaf, ele olha e ele diz o seguinte, olha, porém, quando vi que tudo ia bem, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi olhar para a vida das outras pessoas. Quando eu vi que os orgulhosos e os maus iam bem, quase perdi a minha confiança em Deus. Por quê? Porque eu fiquei com inveja deles. Então, olhar para a vida das outras pessoas, para o carro que a outra pessoa dirige, para o bairro que a pessoa mora, para a casa que a pessoa mora, sabe o que vai acontecer, irmão? Vai gerar uma inveja na nossa vida. Olhar para o casamento da outra pessoa, vai gerar uma inveja no teu casamento. Por quê? Porque você, tipo assim, vai estar tudo bem. Sabe o problema do invejoso? O invejoso não tem, o problema dele não é que se a vida dele não for bem. O que ele não quer é que a vida dos outros seja bem, porque a partir do momento que ele olha, que ele acha que a vida dos outros estão melhor do que a dele, ele começa a sentir inveja. E aí ele deixa de viver a vida dele, o quê? Para viver a vida dos outros. Então a questão de você viver uma vida fake, é exatamente essa, de você começar a olhar na vida, não, mas o pai, né? Mas não faz isso não, fulana. Porque o filho da fulana, sabe, o filho da fulana é inteligente. O filho da fulana não sei o quê. Você viu lá, o marido da fulana comprou um carro. O marido não sei o quê foi viajar, né? Foi viajar, o meu marido não me leva para viajar. Meu marido não me leva, você viu lá, aquele casal lá foi almoçar não sei aonde. Foi jantar não sei aonde, meu marido não me leva para almoçar não sei aonde. A gente começa a olhar a vida das outras pessoas, e a gente começa a sentir inveja, começa a se comparar, e a nossa vida para nós mesmos começa a não valer nada. Então, meu amado irmão, vamos parar um pouco de olhar para a vida das outras pessoas e olhar que dentro da nossa casa, na nossa vida existe algo belo, porque enquanto você está olhando para a vida das outras pessoas, desejando a vida das outras pessoas, alguém está olhando para a tua vida e desejando a vida que você tem. Então Asaf, a primeira coisa que ele sentiu, que levou a ele tirar os olhos daquilo que ele tinha, o olhar de Deus, foi a inveja. Ele começou a dizer assim, os maus não sofrem mesmo os maus? Certeza? Certeza. Aquele pessoal lá que algum tempo atrás estava escondendo um monte de dinheiro na cueca lá, cara, e a vergonha que eles passaram, né? E a quadrilha lá que governava o Brasil, pode ter sido absolvido, mas e a vergonha? E ser desacreditado. Então, de verdade, os maus realmente não perecem? Os maus realmente não sofrem? A gente acha que não sofre? O legal não é você, sabe, comendo, né, bem ou mal. O legal é você chegar em casa, quando você chegar hoje, você poder colocar, sabe, a sua cabeça num travesseiro, ou mesmo numa rede. Para quem gosta de dormir numa rede, eu gosto de dormir numa rede, não durmo de noite, mas gosto de dormir numa rede. Ou mesmo dormir numa rede, você colocar sua cabeça e descansar e saber que está tranquilo, em paz com Deus, e fazer a oração do salmista que diz, em paz me deito e logo durmo, porque tu estás comigo. Essa turma, ela dorme em paz, ela tem tranquilidade. Então, realmente os maus se dão bem, realmente eles se dão bem. Porque Asaf olha a vida dessa turma e diz, a vida dele é boa. Não há mal nenhum. Eles fazem as coisas e não acontece nada com ele. Não acontece. Sabe aquele prefeito do Rio, não sei o que, Cabral lá, está preso até hoje.
Então realmente não acontece nada com os maus, mas Asaf estava olhando e falou assim, não, para que eu estou na igreja? Se tudo acontece de bom na vida das outras pessoas, e eu que estou na igreja, que sirvo a Deus, para mim não acontece nada. Então por quê? Porque você começou a deixar de olhar para si mesmo, a deixar de olhar para Deus, e começou a olhar para aquilo que o diabo mostrou para Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, o diabo pega Jesus, e ele mostra todos os reinos do mundo. Fala assim, tudo eu te darei, se você me se prostrar e me adorar. Ou seja, anda no meu caminho, o diabo está dizendo. Faz aquilo que eu quero, que tudo aquilo, olha que maravilha. Olha, você vai almoçar em todos os restaurantes mais caros, vai tirar férias toda vez. Pode tirar férias, mas não descansa. Você entendeu? Existe pessoas que são más, que tiram férias, mas não descansam. Uma coisa é você tirar férias, e a férias é o quê? É um sabático, a férias é para você descansar. Mas não descansam, por quê? Porque não tem paz em si mesmo. E a gente começa a olhar para a vida daquelas pessoas que não têm Deus, aquelas pessoas que não temem a Deus, aquelas pessoas que não andam segundo o preceito de Deus, e diz, eu queria ter uma vida igual a ela. Será que você queria mesmo, irmão? Será que vale a pena? Porque as nossas escolhas, ela tem um preço. Vender a alma para o diabo, pode até você desfrutar por um certo momento de tempo. Mas o tempo ele passa, e com o passar do tempo, as cobranças ela vêm. Então Asaf começa a olhar, e a primeira coisa que ele vê, ele sente inveja. Inveja de quê? Cara, o pessoal faz tudo errado e dá certo. Meu vizinho tem um gato, ou um leão lá, e eu pago mais caro do que ele a minha energia, vou fazer um também. Aí eu não sei o que acontece, parece que o Satanás que influencia é o mesmo que o cara vai lá e descobre o teu que fez naquele dia. Não, aqui não tem, eu sei que não tem isso. Todo mundo faz coisa errada, e a gente que nunca fez, primeira vez que a gente vai fazer, a gente é pego. É assim ou não? A gente nunca faz nada errado, e quando a gente vai fazer, a gente é pego. Mas o cara fez 10 anos, não aconteceu nada com ele, eu fui fazer um dia e... Pois é. Eu lembro lá lá em Fortaleza, meu primeiro emprego foi de office boy. A geração de hoje nem sabe o que é um office boy. Olha que bonito, office boy. Repete comigo aí, o jovem, office boy. Eu era um office boy. Quer saber o que é um office boy? Garoto de recado. Me dava as contas para ir para o banco, tal. E eu, para economizar, um dia eu vi o pessoal, sempre chegava lá na praça, lá, onde o ônibus parava no final, ele abria a porta para o pessoal descer, e outra porta para entrar. E eu vi o pessoal sempre descia por trás. Eu falei, eu vou descer, né? Economizar o trocadinho do ônibus lá para... E aí, na hora que eu vou descer, a primeira vez que eu desço, o guarda, para onde você vai? Não dá certo, irmão. Parece que dá certo para todo mundo. E Asaf começa a olhar aquilo lá e fala assim, cara, o mal prospera. Eles não sofrem como os outros sofrem. Verso de número 5. Eles não têm aflição. Verso de número 7, o coração deles está cheio de maldade. Falam mal de Deus e não acontece nada. Verso 11, eles afirmam, Deus não vai mais saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muitos e ficam cada vez mais ricos. Gente, parece que foi eu e você que escrevemos esse salmo, sim ou não? Cara, esse salmo é atual. A gente olha, mas os caras fazem tudo errado. Não é que nem o filho de um que cuidava era ajudante de zoológico. Vocês sabem o que eu estou falando? Juntava cocô de elefante. E hoje é um dos milionários.
Como ele conseguiu? Aí a gente fala, não, eu quero um pouco desse cocô aí, porque tipo... Mas a gente sabe que não foi desse jeito. E a gente olha e começa a sentir inveja. Asaf foi assim, amado. Ele começa a olhar e ele começa a sentir inveja de tudo aquilo. E ele começa a desanimar. Ele começa a olhar para ele e dizer, não vale a pena servir a Deus. Ele tira o olhar do alvo. Ele tira o olhar de Jesus Cristo. Porque quando a gente tira o olhar de Jesus, a gente começa a ver coisas que não existem. Ou a gente começa a ver coisas que a gente poderia superar. Os discípulos, quando estavam passando, atravessando o mar da Galileia, a Bíblia diz que vem uma grande tempestade. E a tempestade começa a bater no barco e começa a encher o barco de água. E os discípulos começam a tirar água e quanto mais água eles tiram, mais água entra. E eles começam a olhar aquela tempestade e começam a ficar com medo. Mas de repente no meio ali daquela tempestade, na frente eles vê um vulto, alguém andando sobre as águas. E naquele momento que ele vê alguém andando sobre as águas, eles começam a parar de olhar para aquilo que está acontecendo ao seu redor. E eles começam a olhar e eles vê que é Jesus. Pedro diz, é um fantasma. Eles dizem, é um fantasma. E Jesus diz, não, não é um fantasma, sou eu. Aí, Pedro disse, é o Senhor, então me faz andar sobre as águas. E Jesus fala, então olha para mim e vem. Por quê? Porque quando a gente olha para Jesus e vai, quando a gente olha para Jesus e caminha para frente, a gente não tem tempo de olhar para a vida do outro, a gente não tem tempo de olhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque a gente está focado em nós mesmos e somos gratos pela vida que Deus tem dado para cada um de nós. Então o que eu estou falando aqui nessa noite não é que você tem que deixar de usar a rede social ou não, mas não compare a sua vida, o seu casamento, aquilo que você vive com a vida de ninguém, meu amado irmão. A melhor vida que existe neste mundo é a sua. Não tem vida melhor do que a sua. A vida do seu vizinho aí não é melhor do que a sua. A sua vida foi a vida que Deus escolheu para você. Agora você pode ser firme, você pode ser forte, você pode ser corajoso, começar a andar, começar a trilhar, que Deus vai abrindo as portas para você. Mas não compare a sua vida, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós temos um diferencial, temos algo diferente, porque Deus nos criou assim. Eu queria ser feliz, eu seria feliz se eu fosse pastor da 8ª Igreja do Nazareno. Não é assim, irmão. Não é assim. Deus escolheu para cada um de nós um propósito. E se você tirar o olhar de Jesus do alvo, olha o que diz Hebreus capítulo de número 12. Portanto, também nós, visto que estamos a rodear de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso do pecado que ternazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando para Ele, Jesus. Olha para Ele, meu amado irmão. Sabe, se você tem algo que você tem que se comparar, se você quer se comparar a sua vida e viver a vida de uma outra pessoa, viva a vida de Jesus. Por que os fariseus tinham inveja de Jesus? Eles eram líder, reconhecido pelo povo de Israel. Jesus era só um carpinteiro. Mas eles deixaram de olhar a vida dele para olhar a vida de Jesus. Quando você começa a olhar a vida de outras pessoas, você não tem tempo para viver a sua vida. A sua vida é mais importante. Então comece a olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Como é que Asaf resolveu isso com ele? Como é que Asaf
resolveu isso dentro dele. O texto vai dizer o seguinte: até que eu entrei na casa do Senhor, e Deus me revelou o fim deles. O fim deles. O que vai acontecer na vida deles? Porque nós andamos semeando. E muitas das nossas colheitas não são percebidas por aqueles que estavam observando a nossa vida. A gente olha e imagina uma coisa, mas a vida dessa pessoa é totalmente diferente daquela vida que a gente acha que ela tenha. Não viva uma vida fake. Não viva uma vida de mentira. Se você tiver que olhar para alguém, olhe para Jesus. Porque quando você começa a olhar para a vida das outras pessoas, você começa a desanimar. Você começa a parar. E o pior de tudo, você não começa a avançar. A pior coisa que tem é a comparação. É de eu querer me comparar a outra pessoa. De eu querer me comparar à vida de outra pessoa. O melhor de Deus é a tua vida. Foi essa vida. Então não se compare. O fulano de tal está fazendo isso. Cara, talvez seja o propósito dele ou não. Mas você só vai ser feliz quando você for quem você foi criado para ser. Você só vai ser feliz quando você descobrir para que Deus te criou. E Deus não te criou para sentir inveja de ninguém. Sabe qual um dos maiores problemas? Lá no livro de Gênesis capítulo 4. A Bíblia diz que 2 irmãos, Caim e Abel, foram adorar a Deus. E a Bíblia diz que Deus aceita a adoração de Abel. E ele rejeita a adoração de Caim. E aí Caim, olhando para a vida de Abel, diz assim: não, a vida de Abel é melhor. O que ele faz? Por inveja, ele mata o seu irmão. Por inveja. Por achar que a vida do irmão dele era melhor. Mas ele não estava fazendo nada para que a vida dele com Deus fosse melhor. Então, amado irmão, não adianta você querer comparar a sua vida com as outras pessoas, se você não faz o mínimo necessário para que a sua vida seja diferente. A sua vida nunca vai ser igual a da outras pessoas. E entenda uma coisa: aquilo que se posta nas redes sociais, aquilo que se tira em fotos e mostra, não é a realidade realmente que existe. Não é verdade. Muito daquilo que você vê na rede social e você se compara, não é verdade. O que é verdade, que eu quero dizer para você nessa noite, é que existe um Deus poderoso que te ama, que quer transformar a tua vida, que quer mudar a tua vida, que quer fazer a sua vida de uma maneira diferente. Então, se você quer mudar a sua vida, se você não está satisfeito com a sua vida, comece a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquilo que nós devemos olhar como espelho, devemos seguir a pisada de Jesus, devemos andar como Ele andou. Quer se comparar com alguém? Se compare a Jesus, mas não se compare a ninguém. Você é único. A Bíblia diz que Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi isso, olha. Eu não nasci no país errado, eu não nasci no estado errado, eu não nasci na cidade errada. Alguém já disse, mas se eu tivesse
nascido nos Estados Unidos, a minha vida seria diferente. Se eu tivesse nascido na França, minha vida é diferente. A sua vida seria talvez pior do que ela é. Você nasceu aonde nasceu, porque Deus tem um propósito na tua vida. Você nasceu aonde nasceu, porque Deus tem algo poderoso na tua vida, e você precisa viver essa vida que Deus tem para você. Então, enquanto você não sair dessa bolha, enquanto você não sair desse metaverso, dessa realidade que não existe, dessa realidade virtual, você não vai conseguir viver o melhor de Deus para a tua vida. Então não se compare, irmão. Não se compare. Eu não estou falando aqui que você não tem que ter sua rede social. Não estou falando isso. Eu estou falando que deixe de olhar mais para os outros e olhe mais para você. Deixe de olhar mais para o casamento dos outros e comece a olhar para o seu casamento. Deixe mais de olhar para a vida financeira dos outros e comece a olhar para a tua vida. Deixe mais de olhar para a vida de qualquer outra pessoa e olhe mais para a sua vida. Deus tem algo melhor para você, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Fecha teus olhos neste momento. Comece a falar palavras de gratidão para Jesus. Comece a dizer: Senhor, eu sou grato, Pai. Eu não quero comparar a minha vida, o meu casamento, mas com o casamento de ninguém. Eu não quero comparar a minha vida com mais ninguém. Comece a agradecer a Ele. Diga: Senhor, eu sou grato. Eu não sou satisfeito, mas eu sou grato. Eu não sou satisfeito porque eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Então aprenda uma coisa: gratidão e satisfação é diferente. Diga para Deus: eu sou grato por aquilo que o Senhor me deu, mas eu sei que o Senhor tem mais para mim. Comece a falar com Ele nessa noite. Te adorarei, estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, estás aqui, realizando milagres. Te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei,
sua igreja. Meu Deus de milagres. Oh Espírito Santo, Tu és um maravilhoso Deus. Oh Espírito Santo de Deus, muito obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és, 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 esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Aleluia. Olha o que Asaf diz: porém, quando eu fui ao templo, entendi o que aconteceria no final. Sabe, você está com dúvida na sua vida? Deus vai falar contigo. Deus vai te mostrar. Você é único, a sua vida é única. Deus não quer que você se compare a ninguém, mas que você siga os passos, os exemplos do seu Filho Jesus. Sua vida é ótima. Profetiza nisso, seja grato. Gratidão traz milagre para a nossa vida. Seja grato por aquilo que você tem, e o Senhor vai te dar aquilo que você não tem. Seja grato pelo aquilo que você tem, e Deus vai te dar aquilo que você não tem. Você crê nisso? Dá glória a Deus, aplaude o Senhor, aleluia, glória a Deus. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. aleluia. Alguém nessa noite ouviu essa palavra e diz: eu me comparava desse jeito, mas eu entendi que existe um Deus que tem um plano na minha vida. Eu entendi que existe um Deus que já tem um projeto na minha vida. Eu entendi que existe um Deus que, segundo Jeremias capítulo 3, me escolheu desde o ventre da minha mãe. E eu quero nessa noite entregar a minha vida a esse Deus, a Jesus Cristo. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Tem alguém nessa noite que ouviu essa palavra e diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você, se você quer entregar a sua vida para Cristo nessa noite. Amém. Que Deus possa abençoar
a sua vida. Eu desejo para você uma semana extraordinária, uma semana do melhor de Deus. Você que esteve aqui pela primeira vez, você está convidado a voltar na quarta e nos outros cultos. Que Deus continue te abençoando. Estenda suas mãos, eu quero te abençoar. Pai, eu te louvo nessa noite, eu te agradeço nessa noite. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que o Senhor continue abençoando o teu povo, Pai. E que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida. Vai na paz, ótima semana. Meu Deus é Deus.